Eu queria poupar para só depois gastar. Então a gente foi muito mão de vaca no começo. A gente olha para trás assim e pensa, caramba, que economia besta que a gente fez nesse ponto, né? A gente chegou a morar até em um prédio, pagando um aluguel super barato, e o prédio tava caindo. E a gente ficou lá ainda uns meses. Então olha só o risco que a gente correu para poupar dinheiro. A gente olha agora para trás e vê, poxa, fez diferença? Ah, pô, também. A gente só poderia ter morrido, talvez, assim, né? Pois é. Quando fala que tava caindo, é real. Tá com financista, pô, o casamento vai ser uma coisa muito chata. Aí, com todo respeito ao nome do nosso na quadro planilha, aqui, né, amor? aí deixa de ser casamento também, e passa a ser... mas deixa de ser casamento e passa a ser apenas uma sociedade, né? Com todo respeito ao nome do nosso podcast aqui, mas a sociedade é um aspecto importante, mas tem que ter a emoção, tem que ter me ajuda que eu te ajudo. A gente quebra esse problema aí, a gente faz desafios aleatórios. Se você me seguir, não precisa. Mas se assistir o último podcast, você já vai ver que a monotonia não acontece tanto assim. Acompanha. Que é como a gente fez. Pô, a gente voltou do Canadá. A gente só decidiu voltar do Canadá porque eu, na época professor, teria que ter um pré-agendamento de aulas com um semestre de antecedência. Eu não tinha aulas agendadas. Quando a Adriana falou, olha, sondei lá e consegui uma proposta de emprego, tá bom, nós vamos nos manter com o seu emprego, né? Esse lado sociedade estava muito claro. Mas a complementaridade de que quando você não consegue, eu consigo. Se neste momento eu tivesse que parar meu trabalho, a Adri, ela tem todas as capacidades de gerenciar um negócio, de gerenciar uma atividade multifuncional. Nós temos, sei lá, 30, 40 CNPJs, eu não tenho número de cabeça aqui, mas várias coisas funcionam ao mesmo tempo que passam por ela e pela nossa secretária. Então, se eu precisar parar por alguma razão, ela toca tranquilamente um negócio. Então, esse lado sociedade funciona muito bem. Mas por quê? A gente cuida muito bem do lado emoção, respeitando o perfil um do outro. Eu nunca quis impor a ela acompanhar a carteira de investimento de perto, como eu acompanho diariamente. Assim como eu fico tranquilo com ela acompanhando o orçamento e a cada 3, 4 meses sento, reviso. Na verdade, a gente entrou numa disciplina tão boa que ela me puxa a orelha com frequência. Pô, você não vai olhar orçamento mais? Nem percebi precisa que mais, né? O único aspecto variável é a fatura do cartão de crédito. Então, eu olho a fatura do cartão de crédito. O resto está dentro do controle dela. Foi assim, durante o comecinho, quando os recursos eram muito mais escassos, a gente tinha que ter muito mais controle. Hoje em dia, que do percentual da renda a gente acaba gastando uma parte muito menor e quase tudo vai sendo investido, a gente não liga mais para essa parte. É muito mais isso. É o cartão de crédito e resume tudo. O orçamento tem um papel mais ou menos do GPS, do Waze, que você põe ali para um caminho que você vai percorrer. No começo você usa todo dia. Passado o tempo ele está ali te acompanhando, mas você vai de olhos fechados praticamente. O orçamento ele é mais para tirar dúvidas do que para tomar seu tempo e servir de controle no fim do mês. Então, a gente mantém esse equilíbrio com uma certa segurança. Não vai dar para falar aqui no episódio das combinações entre todos os perfis, porque faz uma combinatória de tudo aí, são vários, né? Leia um livro. Mas isso que você falou, Gustavo, de muitas vezes, né? Poxa, vamos procurar alguém com o mesmo perfil e a relação ficar chata ou limitada em certos aspectos, é verdade. Os perfis têm que evoluir. Porque, por exemplo, a Malu era poupadora, eu era financista poupador. Eu não era um financista gastador. Eu queria poupar para só depois gastar. Então a gente foi muito mão de vaca no começo. A gente olha para trás assim e pensa, caramba, que economia besta que a gente fez nesse ponto, né? A gente chegou a morar até em um prédio, pagando um aluguel super barato, e o prédio estava caindo. E a gente ficou lá ainda uns meses. Então olha só o risco que a gente correu para poupar dinheiro. A gente olha agora para trás e vê, poxa, fez diferença? Poupamos num período onde as ações estavam super baratas, era final do governo Dilma, né? Bitcoin valia R$1.000. Então, fez certa diferença, mas poderia ter dado um resultado muito negativo também. A gente só poderia ter morrido, talvez, assim, né? Pois é. Quando fala que tava caindo, é real. Mas tipo, caiu? Não, até hoje tá lá, tá pendurado até hoje. Mas o corredor do prédio tava assim, ó, já. É que ele começava a afundar depois do nosso apartamento. Mas era um negócio... É porque fizeram uma obra lá, o Bradesco tinha uma agência embaixo do prédio. Ele tirou uma pilastra, né? Um abraço aí, pessoal do Bradesco. E aí, aquela parte começou a ceder quando um outro morador... Ele pegou o apartamento, tava vazio, começou a andar lá. Então, uma pessoa de 80 quilos andando começou a fazer o prédio afundar. Na sala, né? E aquilo poderia puxar tudo para baixo. Então, a gente lembra disso. Tinha 15 metros quadrados, não tinha Tinha 23. Um piano. Tem um amigo meu que até hoje ele me zoou quando ele me encontra, né, da época do exército, porque eu não usava ar-condicionado no carro no Rio de Janeiro para economizar. Que diferença isso fez na minha vida?
Oi, Nenhuma diferença. A Adri pode contar umas 200 histórias dessas. Quantos quilômetros andou naquele Jeep sem ar-condicionado lá também? Que... Nossa. Não, e quando batemos o carro, aí o carro tinha que voltar em cima de um caminhão, né? Mas eu vou deixar minhas coisas aqui? O cara some com o carro segura, paga minhas coisas. Então, assim, mas eram coisas que hoje você fala, né? Uma cadeira de praia. Nós voltamos com o caminhão para não correr o risco de roubar a cadeira de praia, o guarda-sol e um monte de pacote de miojo que tinha lá, que era a nossa comida porque não tinha dinheiro para almoço na viagem. E a gente podia ter voltado de avião, porque o seguro pagava já o avião. Uhum. Aí hoje você olha, você fala, gente, mas é história para contar, é legal. Quanta miséria. Não. Histórias ruins viram boas histórias para contar. Isso é muito bacana, porque de fato não quer dizer que um casal tendo perfis totalmente incompatíveis não vai dar certo, é questão de trabalhar. Até porque um pode mostrar pro outro certos aspectos da vida que ele não valorizava e ele vai ver, caramba, isso aqui tem importância. Então isso é muito bacana. E agora entrando num tema que também perguntam muito pra gente, e foi até uma das causas pra escrever esse livro, pelo que eu vi até agora, que é a questão do casal poder compartilhar orçamento e sonhos. É lógico que não tem uma fórmula para que todo casal siga, porque cada casal é um casal. Mas no caso de vocês, pelo que eu percebi até agora, sempre foi conjunto, a ponto de, por exemplo, uma hora você falar, ó, você vai manter agora por enquanto, porque eu preciso fazer isso, não tô com a colocação. Vocês sempre colocaram tudo no mesmo balaio? Quando estávamos no 5º ano, mais ou menos, quando a gente decidiu casar, que a gente começou a juntar as contas. Não foi? Antes, porque quando a gente viajava, quando nós fomos estudar, em 19... tinha 3 anos verdade, de namoro. 3 anos de namoro. Eu fui estudar no Canadá, fui fazer um intercâmbio de inglês e, pô, vamos junto, vai ser legal. Ela, não tem condições. Pô, peraí, não tem condições, vamos trabalhar junto, vamos juntar o dinheiro. E eu não lembro com quanto que eu participei, não, mas... Nós só juntamos as contas, que até então... Dar. Não, assim, nós tínhamos cada um a sua conta. Uhum. Aí nós fizemos uma conjunta quando nós decidimos casar. Então, com 5 anos, acho que a gente juntou realmente a conta. Mas, mas antes disso, mas já antes a gente já dividia tudo, já sabia. Eu ajudei ela a comprar o primeiro carro já dela. Já sabia o quanto cada um ganhava, já sabia com quanto cada um gastava. Já tínhamos esse controle juntos. É porque o que as pessoas mais perguntam é: tem que ser tudo junto? Tem essa coisa. E eu tenho uma ideia muito clara pra mim, que eu acho que, obviamente, eu não tô certa, não sou a dona da razão. Mas eu não acredito num relacionamento a longo prazo onde você vai esconder certas partes. Ou então você vai separar, não, isso é meu, isso é dele. Pra mim, não é muito compatível. Se você quer juntar a sua vida e ter sonhos em conjunto, fazer isso pro resto da vida, por que você vai separar? Pra mim, na minha cabeça... Malu, nos meus tempos de consultoria... Mas você certamente tem outra. Eu lidei com muitas consultorias de famílias que estavam passando ou por separação ou por morte de alguém. Talvez quase 100% dos casos em que havia pouca transparência nas finanças, havia uma revolta incrível ao descobrir que, puxa, mas nós tínhamos esse patrimônio, nossa, mas eu não sabia que tinha essa dívida, eu podia ajudar. Então, tanto quando tinha a dívida e podia ajudar, ou quando tinha o patrimônio, poxa, a gente podia realizar mais sonhos e não realizou. A pessoa tinha acabado de morrer, poxa, e eu via o cônjuge revoltado. Com o cara que morreu. Com alguém que morreu. Pô, mas morreu, né? Foi embora e deixou isso aqui, caramba, a vida podia ter sido melhor, mais leve, a gente podia ter juntado. Ali, para mim, ficou muito claro que inevitavelmente as finanças irão se unir em algum momento, mesmo que seja após a morte. Uhum. Após a morte é a forma menos eficiente que existe. Vamos fazer antes. Mais triste, né? Mais triste e que pior, uma história bonita às vezes acabava com um sentimento negativo, ruim. Então, peraí, onde estava o problema? O problema talvez foi a falta de conversa. Mas tem coisa, nosso casamento é separação total de bens, porque eu venho de uma família, de patrimônio, não pode juntar, tudo bem, mas os planos podem ser um só. As conquistas, o que a gente vai ter na vida, pode ter uma união de esforço dos dois lados. Então, é aí que para mim ficou clara a teoria que virou hoje uma certeza muito grande que casamento é união. Enquanto não houver essa união, é um protótipo que está amadurecendo. Uhum. Vai virar casamento em algum momento. Mas já casamos no civil, no religioso, mas ainda é um namoro. Ainda é uma transição entre namoro para sociedade para casamento. Vai ser casamento quando as decisões forem tomadas conjuntamente. Não precisa ter acordo em tudo. Mas vai haver discussão para escolher o caminho melhor, que cada um faz concessão de um lado, mas vai por um caminho que seja um caminho dos dois e não um caminho de um disputando contra o outro. Mas eu vou até fazer o advogado do diabo aqui, aproveitando para o pessoal não se revoltar, porque geralmente quem se revolta é quem não tem a transparência, né? É quem fala, não funciona junto, porque a pessoa não tem esse relacionamento junto. E eu acho que você tocou num ponto muito legal, que é
a transparência, justamente isso. Talvez não seja legal juntar, vocês não vão conseguir juntar, um ganha muito mais, o outro vocês não se sente confortável, mas eu acho que a transparência é essencial. Então, a outra pessoa saber do que existe, você falou, nossa, ele tinha um patrimônio muito maior e eu nem sabia, ou tinha um monte de dívida e eu nem sabia. Então, acho que a transparência talvez seja o primeiro passo, né, pra gente não brigar demais. E o segundo é a união de esforços, unir esforços para maximizar. Eu acho que a nossa vida a gente tem que maximizar a nossa experiência na Terra, que seja maximizando em conforto, em ajuda ao próximo, em experiências que eu vou ter. Duas cabeças pensam melhor que uma, duas cabeças planejam soluções melhor que uma só. E planos vão mudar ao longo do tempo. Mesmo por melhor que a gente planeja, a nossa última viagem, que o pessoal elogiou muito no meu Instagram, ela começou totalmente errada. A gente chegou no aeroporto e a viagem foi cancelada. Pra onde vocês foram? Nós fomos para a Tanzânia, era uma viagem via Dubai. E ao chegar ao aeroporto, disseram que Dubai fechou a fronteira com a Tanzânia. Não dá para fazer os dois países. Tá tudo reservado, tudo pago. Nós tivemos 2 horas para decidir a mudança de companhia aérea de destino. Então, nós fomos para a Tanzânia via Catar. E foi uma experiência fabulosa. Então, agora estamos acertando toda a parte de reembolso, de reorganização.